Beleza, meu amigo, já estamos já no ar. Voltando aí com o nosso programa Bom Dia Marudá, até às 9 horas. Quero mandar um abraço aí para o professor Alci Brandão, que está fazendo uma visita, vai bater um papo com a gente, com o nosso programa Bom Dia Marudá. O Roberto aí, ele que é da Prefeitura Municipal de Marapanim, do Patrimônio, e também o nosso amigo remista aí, o Antônio Lima também, meu amigo, meu parceiro também, sempre acompanhando a gente lá de Marapanim. Agora está conosco aqui essa equipe formada. Para quem não sabe, essa música aqui é do professor Alcir, né? Ele que fez essa música, concorreu Festival de 2019, Marapanim. Festival 2019 Marapanim. Qual foi o grupo que... Não, foi o Livre. Livre. Ah, Grupo Livre. Ah, beleza. Tá, então nós estamos aqui hoje, nesta manhã. Roberto, dê um alô aí, Roberto. Um alô, bom dia aos ouvintes da Tropical FM. É um grande prazer e uma grande satisfação estar novamente com você. E a nossos ouvintes da Tropical, né? Isso. Que sempre estão na sintonia das melhores notícias, melhores acontecimentos do nosso querido município de Marapanim. O nosso muito bom dia a você, ouvinte. Fique ligado que você vai ter muitas novidades e coisas interessantes para que você possa saber realmente o que está acontecendo no nosso querido município. Inclusive, vocês vão representar o partido PDT, né? O PDT. PDT no município de Marapanim. Vê muita coisa boa aí, muitos projetos bons, interessantes para o nosso município. A gente precisa dar uma resgatada na política do nosso município de Marapanim e o PDT vai fazer muito bem esse papel aqui no nosso município. A gente precisa, né? Um abraço para você que já está acompanhando a gente. O Leandro Moreira já está pelo nosso Facebook. Já estamos nas redes sociais também. E pelo aplicativo da Rádiosnet você pode baixar e curtir. Procurar a rádio lá. É a Rádio Tropical de Marapanim, tá? A outra Tropical de Marudá ainda está sendo atualizada. Por isso que não está ainda funcionando. Mas nós estamos dando o nosso jeitinho aqui, tá bom? Obrigado pelo carinho. Queremos a sua companhia e fazer uma sequência de carimbó para você. Vamos voltar com essa música aí, a Eta Marapanim. Vamos voltar com essa música aí. Em seguida a gente vai já entrar aqui nesse bate-papo até. Beleza, começando hoje esta segunda parte do programa Bom Dia Marudá, com as lindas músicas que falam da nossa terrinha Marapanim, né? Olha, o Joaquim Carvalho já está na nossa live e diz o seguinte: Iris, a abertura da barreira Marapanim está ou não confirmada? Vi no Face agora marapaniense reclamando que foi barrado, mesmo mostrando que estaria levando medicamentos para os seus pais sem ser para tratamento da Covid. E a técnica de saúde não permitiu acesso. Enquanto isso, passou táxi levando passageiro, enfim, né? Várias reclamações. A gente depois vamos falar a respeito dessa situação lá na entrada aqui em Jussateus. As barreiras já acabaram? Ginaldo, bom dia. Ginaldo Trindade, bom dia, Iris. Estamos sintonizados. E Juscelene Solon, bom dia, Iris. Você nos pode informar quando vai ser liberado a entrada de Marudá? Pessoal que estão aí mais próximo, Roberto. A gente pode colaborar aí com esses questionamentos da população, dos moradores que de Marudá, Marapanim, que estão em Belém. A barreira oficialmente ela está decretada até o dia 14, oficialmente, né? Mas já há, né, um diálogo com a Secretaria de Saúde, juntamente com o gestor público e algumas secretarias que estão no serviço da saúde contra o coronavírus, prorrogar até o final do mês. Né? Poderá, né? Poderá, mas está mais para sim, né? Até o final do mês é porque Marapanim tem um índice, está crescendo o índice de pessoas que estão com coronavírus, né? E infelizmente o nosso município não tem toda uma infraestrutura. No caso, vem acontecer um grande assim, índice de coronavírus. Então a gente, por isso que o governo municipal, dentro dos seus limites, tomará essa atitude com relação prorrogar até o final do mês, né?
Isso é muito importante para nós, porque... E aproveitar o momento, Iris. Então, vai até o dia 14 e provavelmente seja prorrogado até o dia 30. Até o dia 30 de junho, a barreira. Aí, às vezes, as pessoas questionam, né? Eu acho que tudo vai depender do diálogo que você tem na barreira. Quando você esclarece ao servidor público, né, as servidoras, as lideranças comunitárias, todas aquelas pessoas que estão na barreira, você justifica de uma maneira plausível, né? Sempre há uma compreensão para que você possa ter acesso ao nosso querido município. A gente observou com toda a barreira que teve, esse belíssimo trabalho, muitas pessoas tiveram acesso. Não foi tão rígido assim, né? Quando tem dificuldade de entrega de remédios, pessoas que iam para consultas médicas, né? E outros afazeres foram liberados, né? Aí você vai me questionar o porquê o táxi ele vai e volta com o passageiro. Isso. Aí tem questionado a respeito aí eu lhe esclareço, né? Houve uma reunião das associações dos taxistas, mototaxistas, tanto de Marapanim como de Curuçá, com relação à flexibilidade de entrada e saída dos táxis. Então, houve um acordo entre a gestão pública e a categoria dos taxistas. Esse acordo é que, por dia, tem uma escala de táxis, cada associação, cada entidade coloca a disponibilidade 4 veículos por dia, porque são muitos veículos. Então, entidade A, 4 veículos no dia. Entidade B também. Então, ela passa essa escala para a barreira, quais são os veículos que estão de plantão e faz o transporte Marudá, Marapanim, Castanhal e uns até Belém. Então, há um acordo entre as categorias com a gestão pública. E a gestão pública, ela respeita, até hoje tem respeitado esse acordo político, entendeu? Esse acordo de fazer que dos trabalhadores taxistas também possam ter o pão de cada dia, né? É por isso que as pessoas vejam os táxis passarem, né? É porque ocorreu esse acordo com a gestão pública. A mesma coisa com os taxistas e mototaxistas de Curuçá. Você sabe, Iris, e você ouvinte também sabe, que a população de Curuçá depende muito das agências bancárias de Marapanim, da Caixa Econômica, né, da Casa Lotérica, do Banco do Brasil, do Banpará. Então, há um fluxo muito grande da população de Curuçá para Marapanim, devido, né, esses serviços bancários. Então, também houve esse acordo e tem também essa flexibilidade dos taxistas e mototaxistas de Curuçá, a população em geral de Curuçá, ter acesso ao município de Marapanim. Roberto, ontem houve mais de meia-noite, eu recebi uma ligação de um amigo que a sua filha vinha para Marudá trazer algumas coisas aqui para o hotel. Ela foi impedida lá pela barreira do 42. Quando a pessoa vem para Marudá e 42 pertence a Curuçá, isso aí não complica um pouco? Porque eu vou para Marudá, não, você não pode. Porque a barreira do 42 pertence a Curuçá, né? Agora, se fosse da barreira aqui de Marudá, é outra história. Acho que falta um entendimento entre as duas prefeituras, né? Os dois gestores, porque essa do 42, ela é uma parceria entre Marapanim e Curuçá. Os agentes de saúde, na maioria das vezes, são agentes de saúde de Marapanim. Tá? São agentes de saúde que conhecem os moradores Então, a de 42 não é exclusivo de Curuçá, né? Não, é uma parceria entre os dois. Parcerias deles. Tá. A Guarda Municipal, né? Alguns agentes de saúde, né? São de Curuçá e também alguns agentes de saúde de Marapanim, que também trabalham nessa barreira lá. Eu digo, Iris, que depende do esclarecimento, como você tem o diálogo. Eu acho que os servidores que estão nas barreiras, e nós sabemos, é um trabalho muito delicado, porque é uma Inclusive, diversidade do alguns pensamento. deles já foram até ameaçados, né? Aconteceu muito. Eu falo para vocês, porque eu sou servidor público, eu fui para a barreira daqui da PA 318, eu vivenciei o conflito de ameaça, né, de um cidadão, e
chegou no sábado, foi no sábado que eu estava de plantão lá e o cidadão com a sua namorada no veículo e tal, queria passar para Marudá. Ele de Curuçá, né? E nós não deixamos, a barreira não deixou e gerou um conflito e nós explicamos para ele que aquele momento não era um momento de lazer, que ele deveria compreender. E infelizmente, citar assim, era uma pessoa do Legislativo de Curuçá, uma vereança, né? Quer dizer, mais ainda... Era para dar o exemplo, né? Mais ainda ele deveria ser exemplo para a população. Ao contrário, ele gerou conflito. Essa barreira não deixou ele passar, não passou mesmo, por uma questão de segurança de todos nós, da população de Marapanim. Então, isso só um exemplo que eu vivenciei. E outros exemplos que os servidores também vivenciaram, ameaças. Teve pessoas que tiraram revólver, deram tiros, né, aqui na nossa barreira, ameaça de morte aos nossos servidores. Eu chamo para as pessoas das barreiras, Iris, são grandes heróis e heroínas. Porque você ficar, Iris, 24 horas, você entrar às 7 da manhã e sair 7 da manhã do dia seguinte na barreira, deixar a sua família, seu filho, seu esposo, sua esposa. Olha, tem um comentário aqui do Joaquim Carvalho, diz o seguinte: quando se radicaliza, seja em que sentido for, não traz benefício nenhum, principalmente sem que haja uma possibilidade de se argumentar sobre esta medida. Se outros passaram, que argumentos usaram, se é que usaram? Haja visto que seu número é expressivo circulando pela cidade. Tal como vocês e eu estou há 4 meses sem ir a Marudá para ver se a minha casa ainda está no lugar. Tem denúncia da Rádio Tropical que os arrombamentos cresceram mais rápido do que os casos da Covid. Vi na mídia notícia da prefeitura que haveria uma abertura na barreira todos a partir do dia 14, domingo. Ainda vou esperar um pouco para não ter desculpas do prefeito se está aberto de fato ou não. Entendeu? Então vamos aguardar, né? Aguardar. E com relação ao que ele está citando aí, muitas casas foram arrombadas. Você falou, foram arrombadas. Olha aí, se o seu imóvel aconteceu o arrombamento, você traz a ocorrência do BO e você tem acesso. Não é proibido, tá? Desde que você prove de que o seu imóvel ele foi, né, furtado, foi roubado. Então, quando você justifica, aí você tem o livre acesso. Esses são um dos procedimentos da barreira, né? São várias situações que a gente vive na barreira. Eu falo por experiência. E aí, professor? Professor Alci, o que você acha dessa... Essa situação, como é que você... Doutor Alci Brandão é o nosso amigo professor, é um pré-candidato também, né, à Prefeitura de Marapanina, pelo PDT, né? É uma pessoa muito preparada, muito amiga. Desde o primeiro dia que eu conheci, parece que nós nos tornamos assim amigos. Eu conheci o professor já há muito tempo. Inclusive eu fiz até uma matéria lá, mas eu tive problema no nosso computador, meu HD até agora não consegui abrir. Eu perdi muita coisa boa de arquivo da rádio nesse meu HD. Mas eu ainda não perdi a esperança, né? A gente não pode sair daqui, mas brevemente a gente vai cuidar disso. Professor Alci, como é que o senhor faz uma avaliação de tudo isso aí? Positivo. Bom dia, Marudá. Bom dia, Marapanim. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Professor Alci Brandão, saído aposentado da Universidade Federal Rural da Amazônia em 2016 e agora morador, em definitivo, de Marapanim. Sou casado com uma filha da terra, lá da Fazendinha, onde um lugar realmente muito hospitaleiro, eu gosto muito de lá. E a gente está aqui junto com o Roberto, que é o presidente do PDT, desenvolvendo um novo cenário político aqui para Marapanim. E aí, professor, como é que você vê essa questão aí? Como é que... Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, que a pandemia pegou todos, eu falo todos, o mundo despreparado. Se a gente fizer uma análise histórica aí, a última pandemia semelhante foi em 1919, né? Então pegou realmente muita gente de surpresa e parece que a gente não aprendeu muito. Porque 100 anos depois,
Quer dizer, é muito tempo, mas algumas gerações já se foram. 100 anos depois, a gente ainda não está preparado. A saúde, e aí eu posso falar um pouquinho, na Europa, por exemplo, após eles decidirem a retomada da economia, digamos assim, da escola, etc., eles foram surpreendidos por novos casos e fizeram lockdown novamente. Então, a gente está seguindo essa marcha, na verdade. E Marapanim, pelo fato de fazer parte da bacia hidrográfica do Rio Marapanim, vocês viram aquela música no início? Aquela música é em homenagem à bacia hidrográfica do Rio Marapanim. Eu, mas o Roberto, estamos participando de um outro trabalho também muito interessante, que é o plano diretor do município de Marapanim, e a gente está aqui presente. Bom, essa pandemia aqui em Marapanim ninguém, como eu falei, estava preparado, e a gente nota, por exemplo, nas barreiras ditas sanitárias, que na verdade é uma barreira policial. Você passa ou não passa? Não tem nenhum controle de temperatura, não tem nenhum controle de teste rápido, que sai em minutos, digamos assim, e que pode dar um indicativo. Então, esse complicador aí é muito interessante, porque na verdade todos nós estamos amadores aprendendo com a pandemia. Eu acho que é isso. Então, esses problemas que estão acontecendo aí, na verdade, é decorrente desse amadorismo que nós temos, né? Como o Roberto falou aqui, nós estamos fazendo parte dessa bacia, mas Curuçá está adentrando livremente em Marapanim. Então, isso complica mais ainda, porque a gente não tem um controle de quem chega em Marapanim e em que estado de saúde. Isso é um ponto. A questão da barreira do 42, eu acho que é necessária em Marapanim, por quê? Porque a gente esquece às vezes, mas a água doce faz parte de Marapanim e ela inicia no quilômetro 50. Então é interessante que haja um controle sim dessa barreira, exatamente para prevenir a vinda de pessoas com doenças, etc. É isso. Muito bem, estamos agora levando a nossa programação aqui através da Tropical FM de Marudá. Um abraço para você. Estamos de 8h31, estamos ao vivaço aqui pela 104.9. Estou aqui com o meu Muito bom, né? Olha o poder de comunicação. Aí eu vou entrar no poder de comunicação. Aí o Ossi Brandão vai dizer, o Roberto vai entrar na área dele, que ele é radialista. Exatamente. Olha, mas antes, Roberto, fazer esse comentário, eu quero dar um alô aqui. Dá um alô aí para nossos ouvintes, agora pessoas que estão sintonizadas segure um conosco. pouco aí, você que está na linha aí, tá? Segure um pouco, porque eu quero fazer um comentário aqui. A dona Lúcia Japonesa disse o seguinte: bom dia, Iris, professor Brandão e Robertinho e todos os ouvintes da Rádio Tropical. Quero, neste momento, parabenizar a todos que participaram das barreiras e protegeram o município. E informo também que já estamos com as carteiras de identidade que emitida na ação itinerante do Dr. Vanderlan, e ao mesmo tempo agradecemos pelo empenho empenho para entregar essa documentação. E se procurar com a saúde no município, solicitamos a policlínica itinerante que está vindo aí, né? E mais tarde iremos informar o local para a entrega e relação das pessoas para comparecerem. Qualquer coisa, Dona Lúcia, deixa aqui na rádio, a gente faz esse trabalho de utilidade pública. Poxa, muito Dona Lúcia é parceira aí também, né? Nossa parceira, prazer muito Lúcia grande, Japonesa, Lúcia. né, Brandão? Isso, muito E é importante essas parcerias. Iris, nosso ouvinte, Brandão, Lima, a você que está do outro lado nos escutando, nós temos que tirar uma grande lição da pandemia. Sabe, Iris? Nós estamos vendo no Brasil, no mundo, e que nós temos que ter a capacidade de desenvolver mais ainda entre nós a solidariedade. Eu, professor? Exatamente. Acho que isso é muito importante, a solidariedade humana. É que nós, seres humanos, nós temos dificuldade de ter essa dificuldade de sermos solidários com o próximo. Eu diria o seguinte, Roberto, que nós temos que assim, viu? Só terminar meu raciocínio, professor. Nós temos que ter essa prática, essa ação do dia a dia, independente de qualquer bandeira que tenhamos, certo? A, B, o C, o D, o H, Y. Eu acho que nesse momento a prioridade é a vida. Sim. E a vida, ela vem com a solidariedade humana. É verdade.
Nós temos que ser solidários pela vida. Viu, professor? Eu O que é diria- que o senhor pensa, né, com relação a Eu isso? diria o seguinte, que a pandemia, na verdade, ela veio colocar em xeque, eu diria assim, um xeque-mate a população mundial, né? Porque nós somos solidários, essa que é a grande pergunta que a gente tem que se fazer hoje. Nós sempre fomos solidários, sim ou não? Então, a pandemia, ela está colocando em xeque isso. A relação familiar, que com a pandemia, realmente, ela melhorou A pandemia substancialmente. fez se aproximar a família também, né? Também. Exatamente. Nós estávamos. Exatamente. É isso aí, né, professor? Então, É porque, Iris e professor Brandão, aí, não sei se eu vou lhe cortar aí, mas é a questão do meu raciocínio, assim, é a questão que nós estávamos muito afastados da família. Verdade, é verdade. Nós não estávamos dando um abraço ao nosso filho, à nossa esposa, ao nosso sobrinho, não estávamos dando bom dia ao nosso vizinho, né? No nosso trabalho, nós não estávamos tendo uma boa relação com nossos companheiros e camaradas do nosso trabalho, servidor. Oi, bom dia, como você está? Então, a pandemia, ela veio dar esse alerta para que a gente tenha a solidariedade humana. Tá? Porque eu acho que é no momento difícil que você sabe quem é o verdadeiro amigo e que está do seu lado para lhe ajudar. Então, essa pandemia mundial, né, ela venceu a Terceira Guerra Mundial. Só que ela é de uma Terceira Guerra Mundial diferente. Com uma arma que ninguém E vê. que ninguém vê, e Que ninguém ninguém sabe a hora e aonde vai chegar e quem vai ter, né? Quem vai ser ferido. A Evna Carla diz o seguinte: está liberado ou não a barreira? Não está liberado. Talvez 14 ou então dia 30 De junho. de junho. Atenção, tá? Isso é verdade. Repita para ela aqui, É, Roberto. até o Explica dia- melhor aí. Ó, o decreto está indo até o dia 14, oficialmente. Mas devido ter um índice Marapani de aumento de coronavírus, né, de pessoas infectadas, de pessoas que foram a mortes, vai Óbito, haver, né? a Entraram em óbito, óbito. vai ser prorrogado até o dia 30. Tá? O governo está vendo as situações do município. O nosso município não tem uma infraestrutura para atender, porque nós sabemos, Iris e professor Cibrandão, e você ouvinte, se nós abrirmos a barreira, há um grande fluxo para Marudá, Com porque você certeza. tem a praia, você Hoje é tem feriado. Igarapé, feriado, aí se acontece um grande aumento lá da pandemia do corona em Marapani, como nós vamos atender essa população, já que nós não temos Para quem não uma sabe, Roberto, infraestrutura, são né, Iris? 182 casos confirmados no nosso Eu diria município. 189. 189, né? É 189. E recuperados 152. Eu creio que esse último resultado agora acho que deve ter uma acima dessa aqui, né? Só para vocês ter uma avaliação aí, né? Sendo que no dia 15 de abril ocorreu o primeiro caso em Marapani. E o primeiro óbito foi no dia 22 de abril. E hoje nós temos 11 de Ele junho. tem toda uma estatística, o Brandão. Se Ah, ele quiser, ele pode sim, atualizar para você aí. 189 Como é que está aí, casos. Brandão? 189 casos. Entendeu? Então é realmente alarmante, né? No mínimo alarmante. Agora, o detalhe importante que eu gostaria de colocar é o seguinte: o registro de informações em Marapani é uma coisa muito séria. E eu não falo só da saúde, eu falo de todas as áreas, numa avaliação que a gente tem feito pelo PDT. Então, o que acontece? É como se Marapani não tivesse memória. Memória no sentido de registro de informações. Se você quer uma informação, É isso mesmo. você dificilmente você consegue. 189 casos confirmados, né? Positivo. E essas informações são fundamentais se você deseja planejar. Ninguém pode planejar sem um diagnóstico real de qualquer situação, seja na saúde, seja na agricultura, seja, né, em todas as áreas aí. Então é importante a gente ficar alerta para esses dados aí e se questionar se vale a pena já correr para as praias, correr para né, O pra Igarapé, diversão, Igarapé. Eu acho que temos que fazer atenção ainda. Olha, são 189 casos confirmados, 160 recuperados, 144 suspeitos, 554 suspeitos com tratamento concluído, análise 0, descartado 8, óbitos 11 e hospitalizados 6.
A última agora eram 4, agora são 6 hospitalizados em Marapanim. Né? Né? Então, se a gente for fazer uma análise, você ouvinte, Iris, nós aqui, e também a área de saúde, é um índice alto, porque nós temos uma população estimada aproximadamente de 28 mil habitantes. Mais ou menos. Né? Quer dizer, então é um índice alto. Então a gente tem que ter essa precaução, essa segurança, coisa, né, Roberto? Iris? Isso aí é muito importante. O que é importante? O importante é a vida. Se você não veio para o Igarapé nesse feriado, né? Mas você vai ter outra oportunidade, mas o que é importante é a vida, nós nos mantermos vivos, é respeito à vida. Agora, Roberto, Curuçá tá demais, né? 565 confirmados. Aí, viu, Iris? É o nosso vizinho, né? Vizinho, Iris, aí eu levanto essa questão e eu tenho levantado essa questão no diálogo lá na prefeitura com o departamento de patrimônio, nós que estamos mais próximos da discussão, viu, professor Brandão? Sim. Depois eu gostaria que o senhor colocasse a estatística aí de Marapanim, que nós temos um levantamento muito importante, Iris. Por que Curuçá aconteceu isso? Grande índice. Porque não fechou as porteiras. Verdade. Não Todo teve mundo fala barreiras. isso. Aí eu volto para as barreiras, Iris, que eu quero agradecer aqui as lideranças comunitárias de Araticum, a Vera, o Francisco, o Luiz, outros moradores que fizeram a barreira Vista Alegre. de Araticum, Porto Alegre, também o Fernando, o Luiz, o Francisco, a Maria, que foram lá também na barreira, né? A barreira de Marudá, né? Também aqui com o seu Luciano, o Francisco, Chico, né? o Chico, quer dizer, fui na barreira do Retiro, a grande liderança de Camará, Crispim, Bacuriteu, a Retiro, Vista Alegre. Vista Alegre também, a liderança lá, quer dizer, as próprias lideranças tomaram a iniciativa e fizeram barreiras. Por quê? Porque sentiram necessidade. Né? As suas comunidades estavam sendo atingidas pelo coronavírus. Então tomaram iniciativa e fizeram as barreiras. Vista Alegre começou pelos práticos, né? A se sentir mal, né? Então isso é muito importante, porque a gente vê o cumprimento. Aí que é o trabalho solidário. Quantas vidas não foram salvas pelas essas barreiras? Sim. Porque às vezes a gente só sabe cobrar das barreiras, né? Não é verdade? Positivo. Que é isso, é aquilo. Exatamente. E aí fica difícil. Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos e a gente fica difícil de ter essa dificuldade de entendimento. Eu penso assim, Curuçá abriu a porteira, não fechou como Marapanim, e tá aí o grande índice em Curuçá. Porque Curuçá não fechou, Iris. Não fez barreiras. Verdade. Além Marapanim disso, saiu na frente, Curuçá. Abriu as portas. 565 confirmados, 42 óbitos, enquanto Marapanim 11, né? Sim. Recuperados 396. Agora eu achei um negócio interessante também, que Curuçá eles fizeram o informe epidemiológico por comunidade, né? Isso é interessante. É isso que o professor Brandão quer levantar, essa questão. Seria bom a secretária do nosso município fazer por comunidade. Um exemplo, Marudá, quantos casos aconteceu? Exato. Quem é que está se recuperando? Quem é que está se cuidando na quarentena aí, né? Muita gente não sabe. Iris, a gente precisa saber. Então, Curuçá fez o seu trabalho de informe por comunidade, é isso, né? Essa é importante, né, professor Brandão? Essa comunicação realmente está faltando no município. Veja só, a questão do índice de isolamento, a gente passou de 35% a 50%, sendo esses números maiores no início do processo. Atualmente está baixo esse índice de isolamento. Então é necessário sim a gente buscar controlar melhor a entrada do município. Haja visto, por exemplo, esse dado de Curuçá é catastrófico para nós. Acima de 500 casos observados em Curuçá e que tem um acesso quase que direto em Marapanim. Então, se a gente não fizer um controle efetivo dessas nossas entradas, isso pode complicar logo lá na frente. Entendeu? Não, acontece porque o povo de Curuçá tem uma necessidade de ver Marapanim. Aí eu concordo que é a questão do controle.
Né, Iris? Roberto, como a audiência está muito boa, graças a Deus, pelo Mas Facebook eu e sei, na a Rádio Tropical, é... a gente vai convidar vocês sempre a estar aqui, viu? Beleza. Não, é muito bom. Será um Porque, prazer. Iris, o nosso Olha aí, a compromisso- Rádio Tropical, Roberto, só para a gente concluir, para me concluir, e você vai com o seu raciocínio, nós fizemos já vários vídeos conferências aqui, convidando as autoridades, os pré-candidatos, o prefeito da Rafa, tudo ao vivo pelo Facebook e a participação do ouvinte aqui na Rádio Tropical. Nós somos na região aqui a pioneira em fazer esse trabalho Tá aí. certo, muito E brevemente a gente vai fazer Eu com espero vocês que, aí. que eu, o Robertinho aqui, o professor Cibrandão, Sim, a gente sim. esteja na audiência maior, né? Com certeza, com certeza. É isso que é importante, né, Iris? Então são E aí, questões, professor? são questões que a gente precisa, a gente não, a gestão precisa definir, por exemplo, é necessário fazer lockdown aqui no município? São interrogações, na verdade, que a gente tem e que a gente não sabe responder por falta exatamente desse diagnóstico, dessas Exatamente. informações. Se a gente E tivesse eu- acesso a essas informações, É. seria mais fácil fazer um planejamento conjunto. E professor Roberto, os amigos que estão acompanhando a gente aqui na rádio, pelo Face, dizer também a preocupação que a gente vai ter, o município vai ter, o gestor municipal, o legislativo, o executivo, o judiciário também, a população Também. a respeito dos comércios fechados, dos restaurantes, né, dos bares, né, e principalmente hotéis aqui de Marudá que estão fechados, estão passando por muitas dificuldades. Eu acho que o Poder Executivo tem que reunir com esse pessoal para dar um incentivo aí, uma forma de incentivar, né? Porque é a questão da parceria, né, Iris? É. Quando você colocou ainda agora que a Rádio Tropical sempre está à disposição da parceria, da divulgação. Isso é muito importante, né, professor Cibrandão? Sim, Viu, sim. Iris? A Rádio Tropical ela tem um papel muito, muito grande, muito importantíssimo para a população de Marudá e Marapanim, aos ouvintes. Porque nós damos essas informações. Então, esse procedimento com os comerciantes, eu acho que tem que ter o diálogo. E também fazer com que os comerciantes, né, os donos de restaurante, bares, o comércio em geral, o mercado informal, os trabalhadores do mercado informal, tem que compreender de que é um momento difícil. Né? E você falou ainda agora, ninguém vê Ninguém viu a Terceira Guerra Mundial, mas ninguém sabe de onde vem. essa arma. Então, às vezes, nós estamos presos na questão do lucro, da ganância, do poder de querer ter, de querer ser. E às vezes a gente tem que ter essa reflexão. O que é importante para nós é a vida. Exato. É a minha vida, é a sua vida, professor, é a sua vida, Ira, é a sua vida, Antônio Lima, dos seus familiares, do seu filho, do seu neto, da sua mãe, do seu pai. Então, a prioridade 000 é a vida. Exatamente. Eu Nessa penso dessa questão- maneira. Olha, vamos falar de segurança. Eu tive uma informação agora de uma ouvinte falando sobre os PMs que já estão na orla, né? Estão fazendo seus trabalhos de dar apoio aí à população nessa área da segurança, né? Ficou feliz, né? Pela Muito Polícia bom, né? Militar, Muito bom, já muito está aí bom. fazendo seus trabalhos. O Osmundo Naif diz o seguinte: Roberto e professor Brandão, parabéns pela live, sendo comentários dentro de grande importância para os ouvintes na dimensão da crise sanitária que o mundo está enfrentando e irá enfrentar ainda mais, principalmente na área da economia, desemprego e outras questões que vamos ter que enfrentar. O professor citou a família, é fundamental esse apoio com pilar de sustentação dos problemas que estão acontecendo, solidariedade numa proporção aí que o povo brasileiro é solidário, iremos nos recuperar sim, mas nossas possibilidades têm que continuar presente no nosso dia a dia. Excelente live com muita noção e competência. Iris, Roberto, professor Valdir Brandão. Valeu. Nós somos muito obrigados ao vereador Júnior Naif. É importante. Não poder não é o Júnior, não. É o Osmundo Naif, ex-prefeito. Edmundo, Osmundo Edmundo. Naif. Tá certo. Osmundo Naif. É o tio dele, né? É. É o tio do. Edmundo, é muito. A gente fica Osmundo. A gente fica muito feliz, né? De você estar sintonizado conosco. E aí, Brandão? live em Belém. A pessoa está sintonizado e é importante nós falarmos do papel do PDT nesse município, né, Brandão? É verdade. E depois a gente vai entrar na segurança. Agora, viu, Iris? A Olha questão aqui, da olha aqui, segurança ó. é Tem muito mais importante. uma aqui, mas olha aqui, ó. O negócio tá tão bom aqui que os ouvintes a gente tem que ouvir. Que bom. Prioridade, É prioridade. bom ressaltar, meu querido Iris, se o nosso estimado prefeito, né, ou executivo,
vai dar uma parte de ajuda a esses comerciantes, donos de hotéis que ficaram todo esse tempo fechados, porque até a OMS já se desculpou pelo erro causado a todos. Isso é uma questão também que a gente tem que ter muita cautela para se falar a respeito disso, para que a gente não use dessa pandemia que muita gente usou a política, né? Vamos deixar a política de lado. Vamos ter pé no chão para a gente ver a situação de Marapani, né? Eu fiquei preocupado, meus parentes pegou essa pandemia aí. Amigos, nós perdemos amigos aqui em Marudá. Verdade. Então, meu amigo, não é fácil. Nós temos que ter cautela, né, para não sair acusando ninguém. Ninguém está fazendo isso aqui. O que a gente quer é solução, né? Não é isso? É a solução. E a solução vem da onde? Hein, professor? A solução, na verdade, ela vem de um ponto que eu sempre questiono aqui em Marapani e em outros municípios que a gente observa, que é exatamente a discussão comunitária, sabe? A discussão comunitária, por exemplo, ela inexiste aqui em Marapani por falta de cultura, talvez, por falta de espaço, eu diria espaço, existente dentro da comunidade. E eu posso falar de Fazendinha, que eu conheço bem. Fazendinha não tem um centro comunitário onde você possa colocar todos os segmentos da comunidade para discutir os temas atuais, os temas vigentes, como esse da saúde, como o da agricultura, como e outros. É importante, Botão, que você está levantando, essa questão da participação popular. É por isso que as barreiras comunitárias, elas foram formadas por algumas lideranças comunitárias. Sim, sim. Por isso que eu digo que eles são heróis e heroínas. Exatamente. Essa liderança. Exatamente. Esse aspecto é importante. Eu já fui liderança comunitária, Iris, no meu bairro, quando eu morei em Belém. Muitos anos, é muito bonito o trabalho comunitário. Então, quando a gente vê aqui a comunidade de Porto Alegre, Araticum, Bacuriteu, Retiro, Camará, Crespim, Marudá, sabe? Todas as lideranças assumiu o papel de elementos importantes em combate ao coronavírus, né? Quando você faz a barreira, você está Roberto, ajudando pessoas. Isso é muito importante. Tem que ter essa clareza. Tem pessoas que ligam, pessoas que o fulano tá na casa dele, tá passando o feriado aqui em Marudá. Muito dizem que é o seguinte: na barreira pegou dinheiro. Enfim, tem tantas histórias que até pra gente fica até um pouco complicado. Com certeza. Então, quem convive na barreira sabe que não é fácil. Que eu passei um pouquinho, logo que nós fizemos aqui em Marudá, meu amigo, veio uma equipe lá de Marapani, bêbado, pra gente controlar esse pessoal. Não foi fácil. Quase tivemos que chamar a polícia. E muitas outras histórias. Então, esse negócio de pegar dinheiro, esse negócio de ter prioridade para passar, como você falou, depende de cada caso, né? Cada caso. Eu acho que você tem que ter a sensibilidade. Chama-se sensibilidade e solidariedade. Exatamente. Para você entender o problema do outro. Exatamente. É você se colocar no lugar do outro, do problema, Iris. Sabe? Às vezes a gente não quer se colocar. Pensa que pode resolver, mas não é. Tem que ter a sensibilidade e a solidariedade. Exatamente. Né? Então, eu trabalhei na barreira. Eu falo porque eu participei alguns dias da barreira. Eu sei o que a gente passa, né? E o que a gente colabora também. Por isso que eu chamo de heróis e heroínas as pessoas que estão na barreira, os servidores públicos municipais, os temporários, os efetivos, as lideranças comunitárias, toda a população em geral, Iris, que colaborou com cesta básica, com um cafezinho, com uma água, com o gel, com o álcool. E a população aqui, Marudá, foram parceira. Então, nós mobilizamos, eu digo nós porque todos nós nos envolvemos em defesa da vida, eu sempre coloco em defesa da vida. Os comerciantes, Iris, você sabe disso, através da Rádio Tropical, muitas pessoas colaboraram. Então nós sabemos que o nosso povo brasileiro, nosso povo marapaniense, ele é solidário, ele é acolhedor. Outra história, a barreira de Curuçá, tem gente perguntando que quando é que vai encerrar. Nós não sabemos porque é outro município, né? Não sabemos porque é uma outra... É outro município. né? Outro limite, né? Outra determinação, aí nós realmente não sabemos.
Não Diga lá, sabemos. professor. Nessa perspectiva de abertura das barreiras para a reintegração das atividades, isso é preocupante. Por quê? Vamos falar um pouco de educação. A educação é abrir as portas para os alunos voltarem às escolas, os professores ministrarem suas aulas, etc., e o sistema educacional voltar a funcionar, isso é preocupante. Se não houver um preparo da gestão na questão do atendimento aos alunos, atendimento aos professores, discutir com esse colegiado exatamente de que forma a gente pode voltar. A dona Lúcia Japonesa diz o seguinte: no meu entendimento, parte dessa solução depende de cada um de nós termos a consciência e os cuidados necessários para superar essa pandemia. Com certeza. Muito Falou tudo? importante. Falou. Beleza. E a gente. E ainda, Diga lá, ainda professor. nessa reintegração da educação, a gente soube recentemente que foram destratados vários servidores temporários. Então, eles voltarão para a educação. Como é que ficou a situação Pois desses Temporário, temporários né, que saíram? esse acontecimento, ele veio num momento muito triste, né? Chega a pandemia, né? Que você vai afetar você, a sua família, a população em geral, e quando você recebe a notícia que você foi não recebe a notícia que você foi destratado. Você só recebe a notícia que foi dispensado. Olha a diferença. Porque é o seguinte, a gestão pública, que em qualquer empresa, porque a prefeitura, a gestão pública é uma empresa, só que ela é pública. É pública. O prefeito é o nosso servidor. O vereador, o legislativo também é servidor da população. E nós que somos servidores do quadro efetivo e temos servidores do quadro temporário. Então, a gestão pública é uma administração. Então, qualquer ação tem que ser comunicado aos servidores. Infelizmente, a gestão pública atual não comunicou antecipadamente que os servidores seriam destratados. Cerca de mais de 100 servidores, né? Não tenho ideia do número. Não tem uma média aproximadamente de quantos foram destratados. Né? Quer dizer, o trabalhador chega ao trabalho e chega lá só um comunicado verbal para ele de que é para ele voltar para casa que foi desfeito o contrato. Aí você imagina a situação desse trabalhador, dessa trabalhadora. E o PDT, em cima dessa situação, Iris, né, que nós vivenciamos no nosso município, são centenas de famílias. Então imagina, vem a pandemia, você é servidor temporário e depois está desempregado, como é que você vai sustentar a sua família? Como é que você vai comprar o remédio? Verdade. Né, a alimentação do dia a dia, né, da sua alimentação, né, as frutas do seu filho, vai pagar sua luz, sua água. É uma situação difícil, né, Brandão? Exatamente. E aí nós do PDT, através do setor jurídico, do professor, do nosso advogado Aulos Ferreira, nós nos sentimos, nós não fazemos parte da gestão pública, não temos nenhuma cadeira legislativa, certo, Iris? Mas o nosso projeto é estar ao lado dos servidores, da população, dos trabalhadores da classe excluída de Marapanim, porque sempre nós somos excluídos. Então nós sentamos, reunimos e o diretório do PDT Marapanim decidiu entrar com uma ação popular no Ministério Público. Até porque nós queremos saber qual o motivo do distrato dos servidores. Por que foram distratados num momento tão difícil de sua vida. Eu não tenho nada, o PDT não tem nada contra o gestor público, mas é a atitude que foi feita. Então a atitude, ela merece ter uma resposta. Então, esses trabalhadoras temporários, distratados, merecem um respeito. E o respeito é quando você está do lado dele e diz assim: meu amigo, independente de qualquer coisa, vou lhe ajudar, vamos caminhar juntos. E essa foi a tarefa do PDT, entrar com uma ação judicial no Ministério Público. Estamos aí, estamos acompanhando judicialmente, viu, Iris? A você, ouvinte. Vamos até o final, porque eu acho que é um direito que tem que ser garantido aos
trabalhadores e aos servidores. Beleza, vamos finalizando a nossa bate-papo. Tivemos 1 hora de bate-papo muito O professor bom. está agoniado aí, né, Bruno? E a gente interagiu com várias pessoas, né? Deram sua opinião. O Lauro Azulay, Iris, pode a barreira de Curuçá impedir as pessoas de ir para Marudá para ver a sua residência? Um abraço pro Saulinho Cunha, né? Enfim, várias pessoas que entraram, deixaram seu bate-papo. Como é que fica essa situação? Para quem não sabe, o Roberto agora falou que foi uma parceria, né, de Curuçá, Marapanim. Também eles têm o direito de proibir, né? Então foi a parceria entre as duas gestões públicas, né? As duas gestões eu não sabia disso, eu estou sabendo agora, viu? Sentaram e dialogaram da melhor maneira possível como os dois municípios poder caminhar conjuntamente. Por isso que tem a barreira do 42 e a outra barreira, a entrada de Marapanim. Só que Marapanim foi mais criativo, fez as suas barreiras. Curuçá, infelizmente, não tomou a iniciativa de neutralizar. Por isso o grande índice. Diga lá, professor. Roberto, finalizando a nossa participação nessa live, eu gostaria de deixar aqui o grande desafio que surge com a pandemia para todos os cidadãos de Marapanim, principalmente Marudá, que estamos escutando mais propriamente aqui dentro da rádio. Um deles seria transformar os hábitos de prevenção em comportamento adquirido. Isso é extremamente importante. Por exemplo, eu vim aprender com a pandemia que eu tinha que lavar as caixas de leite antes de usar. Lavar na água as verduras e os legumes antes de utilizar. Esse hábito não existia antes. Então, isso que eu estou falando, isso é só um exemplo. Transformar hábitos de prevenção em comportamento adquirido. E a pandemia mostrou para nós que a saúde não está preparada, então a gestão precisa, sabe, melhorar a saúde do município, no atendimento de pessoas, em equipamentos, em hospitais. Nós temos uma Água Doce, a região da Água Doce, com 14 mil habitantes. A máscara, né? Pois é. A importância da máscara, lavar as mãos, né? Exato. Então, Água Doce tem 14 mil habitantes aproximadamente e fica um pouco isolado, sabe, da gestão pública, eu diria. É isso. Iris, e aproveitar o momento, além da ação popular que o PDT penetrou no Ministério Público, com defesa aos servidores, também nós elaboramos um planejamento, propostas com relação ao combate ao coronavírus. E esse documento nós vamos encaminhar, vamos protocolar a gestão pública, né, como proposta, porque às vezes, Iris, é fácil eu chegar para você e lhe criticar que você fez tal coisa errada. Mas às vezes eu não sou capaz de ter a humildade de chegar e dizer, Iris, vamos fazer. Não é por aí, eu vou lhe dar a mão e vamos fazer juntos. É essa a relação do ser humano. A solidariedade também está aí. E nós temos esse princípio, nós do PDT entramos com a ação popular, isso é para ajudar o governo, não é contra o governo. É uma colaboração do PDT a ajudar o governo, a gestão pública, como ajudar o servidor público. E a questão da pandemia, coronavírus, Iris, nós elaboramos um documento, proposta do PDT para a gestão pública, tá? E vamos protocolar no gabinete e também esse documento vamos protocolar no Ministério Público. Porque também nós, como servidores, como cidadãos marapanienses, hoje eu posso dizer que eu sou cidadão marapaniense, Iris, porque eu já voto aqui. Certo. Também. Tá legal? Eu já moro 6 anos aqui, eu fui adotado pela mãe Marapanim, então eu me sinto marapaniense. Vamos entrar com esse protocolo no governo municipal, propostas, sugestões de como combater o coronavírus, proposta do PDT. Vamos também colocar no Ministério Público essas propostas e vamos solicitar prestação de conta, né, dos recursos federais, estaduais que chegaram no município, aonde estão sendo colocados, como foram colocados, porque é importante nós como cidadão saber aonde o nosso orçamento, o nosso dinheiro, o dinheiro que você paga os impostos, que eu pago o imposto, aonde estão sendo empregados. Então isso é importante, Iris. Eu critico na maneira construtiva e trabalho junto. Então esse é o trabalho do PDT. Considerações finais já, ok. É isso aí, né? Valeu por hoje, né? Valeu, a gente primeiramente... Olha, nossos amigos, muita gente participou, muitas perguntas.
Até as dúvidas, né, que o povo tinha, né? Poxa, Seria muito interessante. importante, muito Eu importante. fiz vários convites ao prefeito, do executivo, para bater um papo com a gente, vir na rádio, a hora que ele quiser, sem problema nenhum, para dar esse esclarecimento aqui pro povo. Tivemos uma reunião lá que não teve muito resultado, né? Mas já foi tudo esclarecido. É. E suas considerações finais aí O professor Assi professor. Brandão, nosso pré-candidato do PDT, da convenção do dia 10 de janeiro, nós já lançamos, né, Brandão? E aí, Brandão? Como é que você se sentiu sendo indicado e as suas considerações finais aí? Nas considerações finais, eu gostaria de deixar aqui, na verdade, uma mensagem de otimismo, né? Porque a gente sabe que tudo vai passar, mas quando passar, a gente tem que estar preparado para o recomeço, sabe? Esse recomeço vai ser catastrófico, eu diria, porque se fala-se de economia, todo mundo está falando de recessão, né? Então, nós temos que dar passos mais medidos daqui para frente, no sentido de nos prevenir, nos preservar da saúde, etc, etc. Foi um prazer. Muito obrigado, professor Assi Brandão. E também quero deixar aqui o meu grande abraço aos ouvintes, você que está na sintonia conosco aí, né? Em todo o estado do Pará, viu? Salinas entrou em reportagem falando da situação de Salinas, para você ver que a situação não é só Marapanim, mas é toda a parte do Pará e do Brasil e do mundo, né? E a gente quer deixar aqui o nosso grande abraço forte a você, ouvinte, ao povo de Marudá, ao povo de Marapanim. Iris, agradecer a você pela oportunidade. Rádio comunitária é isso, é onde todos têm direito e voz, que é a democracia da comunicação, né? Então isso é muito importante que você exerça, e você exerce isso no dia a dia na Rádio Tropical FM de Marudá, Marapanim. Isso é muito importante, hein? Nós que ficamos gratos. Sim. E você poder nos receber e a gente poder passar um pouco da nossa experiência, né, a nossos ouvintes, né, a segurança, né, e a confiança para que a gente possa realmente ser parceiros, ser amigos, ser solidários. E nesse momento final, Iris, eu queria lembrar um grande amigo meu que com essa pandemia partiu, desencarnou-se, grandes amigos nossos, né? Em Marapanim, o Didi Moeres, um grande comunicador, uma grande liderança, uma pessoa questionadora, né? Muito importante, Muito fiel, hein? muito fiel, deixou sua história, né? Deixou. Ele deixou sua história. E uma outra pessoa que assim marcou a minha vida quando eu era adolescente em Belém, o Padre Bruno Ah, sim, de sim. Emaús, onde esse cidadão assim, eu sei que ele é uma grande estrela que brilha no céu hoje, viu, professor? Sim, sim. Porque Conheci o tirou, Padre Bruno. tirou centenas e milhares de jovens como eu da área de risco em Belém. Quando adolescente, né? Na cidade de Emaús, no movimento de Emaús. E eu sou um exemplo vivo disso. Eu estou aqui porque uma pessoa lá na minha adolescência me deu a mão e disse: o caminho correto, solidário, é este aqui. Sim. Então o movimento de Emaús, através do Padre Bruno, formou muitas pessoas, muitos cidadãos com dignidades que hoje são grandes personalidades na vida social e política do nosso estado e do Brasil. Então, não poderia deixar de deixar minha homenagem, as minhas lágrimas para o meu amigo, companheiro Padre Bruno, que foi grande companheiro de caminhada e vai continuar caminhando na sua nova morada conosco. Então, eu quero pedir a Jesus, divino e amado Mestre, que nos ilumine no dia a dia. No Roberto, só para finalizar, meu filho, como é que tá o clima aí em Salinas, hein? João, Iris, eu queria deixar 3 palavras importantes Sim, para a vamos nossa lá. vida aqui, Iris. Nós temos nessa pandemia a humildade, amor e tolerância. São essas 3 palavras que nos fortalecem no dia a dia. Se nós tivermos uma grande humildade, amor ao próximo e a tolerância também com nós mesmos e com o nosso próximo, teremos grandes avanços e grandes conquistas para a nossa sociedade e para o mundo. Essa é a mensagem do Roberto, do PDT, e o nosso Brandão. muito obrigado.